Olá, vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês mais uma empresa para que possamos conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. E vamos trazer mais uma empresa do setor financeiro. Vamos trazer aqui para vocês hoje o Banco do Estado do Espírito Santo, Banestes S.A. Banestes S.A. que inclusive já passou aqui pelo canal. Vamos atualizar todas as informações do Banestes, até porque estamos aqui atendendo os pedidos aqui dos nossos inscritos e no caso dessa solicitação partiu lá do Silvan José. Ô Silvan, que bom ter você conosco. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pela sugestão. Também quem sugeriu o Banestes foi Nordeste Invest. Ah, olha que legal. Nordeste Invest também presente no canal. Falar em Nordeste Invest, um grande abraço para todo mundo aí do Nordeste que sempre está conosco. Pessoal lá de Pernambuco, a Vacele Duarte também está conosco aqui. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado aí pela participação no canal Silas Negras. E também quem sugeriu o Banestes, sabe quem foi? Jackson Domingues, o Jackson Domingues, que faz um trabalho maravilhoso de divulgação de informações aí para o grupo do Telegram dele lá, que repassa todas as informações, as atualizações a respeito de todas as empresas. Um grande abraço e parabéns aí pelo trabalho, Jackson. E também um prazer poder me atender, é um prazer poder atender a todos vocês. Basta mandar a sugestão aqui nas mensagens, que a gente vai atendendo vocês aí na sequência, à medida que as sugestões vão entrando, a gente vai colocando aí na programação, mais brevemente atendo a todo mundo. Mas para isso é fácil. Entra aqui ó, no canal Silas Negras, se inscreva, dá um like, venha junto conosco, construir e repartir conhecimentos. E construindo e repartindo conhecimentos, você também pode fazer todo esse processo de análise. É muito simples, muito fácil. Se você quiser aprender como nós fazemos aqui todo esse trabalho de análise de balanços, o nosso curso está disponível na plataforma Hotmart. Na descrição aqui do vídeo tem o link de acesso à plataforma Hotmart para você fazer o curso de análise de balanços voltados para investimentos. E o custo é muito baixo, R$40 apenas, para você poder fazer o curso e aprender também a fazer todo esse processo de análise. Mas vamos falar lá do Banco do Estado do Espírito Santo, Banestes, até porque o Banestes é um dos casos raros aí, dos poucos bancos estaduais que sobraram dentro daquela leva toda que a gente teve de privatizações, principalmente na década de 90, o Banestes ainda permaneceu nas mãos do governo do estado do Espírito Santo. E o Banestes ele tem a sua história iniciada lá em 1937, quando foi criado lá no Espírito Santo uma instituição de crédito mais voltada para o atendimento do setor agrícola. Então ele começa ali mais atendendo o setor agrícola e daí na década de 50 já passa também a operar crédito para o setor industrial e também para o setor comercial. Chegando na década de 70, aí que ele muda o nome, passa a usar o nome de Banco Estadual do Espírito Santo, Banestes S.A. E desde então vem ali numa sequência de abertura de filiais se espalhando por todo o estado do Espírito Santo. E ali nas filiais, que já contam com praticamente a presença ali em 78 municípios, foi abrindo também os chamados postos de atendimento, tanto é que já tem mais de 832 postos de atendimento, todos espalhados ali pelo estado do Espírito Santo. Conta atualmente com aproximadamente 2.100 colaboradores trabalhando dentro do banco. E hoje a participação acionária do banco, naturalmente, que pertence ao governo do estado do Espírito Santo, e aí nós temos uma parte das ações que são negociadas livremente na Bolsa. Mas para que possamos saber como que está a situação do Banestes, trago para vocês aqui os balanços de 2019, 2020, 2021 e as informações mais recentes agora de setembro de 2022. E através dos números vamos entender o que é o Banestes. Então, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis do Banestes S.A., do Banco do Estado lá do Espírito Santo, referentes aqui a 2019, 2020, 2021 e também as informações mais recentes apresentadas pelo banco no dia 30 de setembro de 2022. Mas para que possamos entender o que é o banco através dos seus números, começando aqui pelo ano de 2019. O banco ele tem um ativo total de 23 bilhões de reais, 23 bilhões 788 milhões de reais. E como é natural de toda esse ramo de atividade, a imobilização aqui ela é pequena perto do patrimônio do banco, né? Apenas 172 milhões,
correspondendo a 0,7% de tudo que o banco tem. Aonde que tem mais representatividade o ativo de um banco? É justamente nessa parte de cima aqui, ó, no ativo circulante, que também é chamado de capital de giro, que fechou lá em 2019 com 23 bilhões 491 milhões de reais, o equivalente a 98,8% de todo ativo do banco. E por quê? Porque é justamente aqui que o banco consegue fazer as suas operações. Para fazer as suas operações, ele precisa de dinheiro. E o dinheiro no caixa do banco lá em 2019 era de 3 bilhões de reais. E aí o banco tinha 19 bilhões 732 milhões, que são chamados ativos financeiros, que são os recursos que estão girando na mão dos clientes do banco e aí, consequentemente, o banco tem a receita da intermediação financeira. Já para o ano de 2020, o banco agora passa a ter um patrimônio de 30 bilhões de reais. E o ativo circulante, 30 bilhões 234 milhões, 99% do que o banco tem agora é ativo circulante, é capital de giro. Diminuiu um pouquinho o volume de dinheiro em caixa, 2 bilhões e 82, porém aumenta aqui os ativos financeiros que vão para 27 bilhões 320 milhões de reais. Já em 2021, o banco fecha aqui com um ativo total de 34 bilhões e o capital de giro fechou em 33.719, 99,1% a representatividade. Aumenta novamente o volume de dinheiro em caixa, 5 bilhões 560, e os ativos financeiros aqui praticamente estáveis em 27 bilhões 309 milhões. Esse aumento de dinheiro em caixa aqui não é nada assim que possa ser também comemorado, né? Por quê? Porque o banco com dinheiro em caixa ele não ganha dinheiro, ele ganha dinheiro quando ele empresta para os seus clientes. Então a questão de diminuir ou aumentar aqui o volume de dinheiro em caixa não representa nada assim de significativo que o banco esteja bem ou não. Então esse aumento aqui não quer dizer que o banco está melhor, é que ele está com mais dinheiro em caixa, dinheiro esse que poderia estar girando na mão dos seus clientes. Em setembro agora de 2022, o banco ele tem um ativo total de 39 bilhões e 14 milhões de reais. E o capital de giro pula agora para 38 bilhões 680, mantendo os 99,1% de representatividade. Aumenta um pouquinho mais o volume de dinheiro em caixa, 6 bilhões 280 milhões, e também aumenta aqui os ativos financeiros que vão para 31 bi 395 milhões de reais. Então está aqui o tamanho do banco, né? Através desse valor de ativo aqui, você mede aqui o tamanho do banco e aqui os recursos que o banco tem. Naturalmente que quanto mais recursos tiver aqui no capital de giro, mais recursos o banco tem para poder fazer a movimentação. Olhando agora a parte de passivo, no passivo nós vamos encontrar as dívidas que o banco tem e o patrimônio líquido. Geralmente, no balanço dos bancos, não é separado em ativo circulante e realizado a longo prazo, e também não é separado o que o banco tem de dívida de curto e de longo prazo. Eles colocam tudo como um endividamento só. Então, é por isso que aparece apenas o passivo circulante aqui. O total do endividamento do banco, 22 bilhões 199 milhões. Porém, isso aqui não causa nenhum susto, né, que ele seja aqui de 93,3%. Por quê? O grande volume de endividamento do banco ele tem que se situar aqui, ó, nesses passivos financeiros. E por que ele tem que se situar aqui? O passivo financeiro é como se você, cliente de um banco, depositasse o dinheiro no banco, fizesse uma aplicação financeira no banco. Quando você deposita um dinheiro no banco ou aplica no banco, você passa a ser uma dívida para o banco. Então o banco fica devendo esse valor aqui para os seus clientes. Com esse dinheiro que os clientes colocam no banco, o dinheiro entra no caixa. Do caixa, esse dinheiro ele tem que ser emprestado para gerar a receita financeira. Então, quanto mais recursos tiver aqui de passivos financeiros, mais recursos o banco vai ter para poder operar. Chegando em 2020, o endividamento total agora pula para 28 bilhões 845 milhões, 94,5%, e aí o banco passa a apresentar agora um passivo financeiro de 27 bilhões 615. 27,615, que, como eu falei para vocês, entra no caixa e do caixa ele tem que vir aqui para os ativos financeiros. Chegando em 2021, o banco agora tem uma dívida total de 32 bilhões 194, sendo que 30.813 é passivo financeiro. 94,6% é o peso total da dívida do banco. E fechando agora em setembro de 2022, o endividamento total fecha em 37 bilhões e 62 milhões, 95%.
e aí desse valor, 35.488 é passivo financeiro. Então está aqui o comportamento da dívida do banco e o capital próprio que o banco apresenta. 6,7%, 5,5%, 5,4%, 5% é o capital próprio que o banco utiliza nas suas operações. Então você veja que o banco ele trabalha basicamente com os capitais de terceiros. Olhando agora os resultados produzidos pelo Banestes, lá em 2019, a receita de intermediação financeira fechou em 2 bilhões e 100. Em 2020, até foi o ano da pandemia, ocorreu essa redução. Ele fecha com 1 bilhão 589 milhões de receita de intermediação financeira. Esse valor volta a subir, volta aos patamares lá de 2019, aqui no ano de 2021, que fecha com 2 bilhões 166 milhões. E agora, esse ano, agora sim, o banco agora aumentou significativamente a sua receita, fechando com 3 bilhões 452 milhões de reais. Isso em 9 meses. Então, se computarmos isso aqui para 12 meses, é para a receita do banco pular para algo em torno de 4 bilhões e 400 milhões de reais. Mais importante do que a receita é essa linha de baixo, o lucro que o banco vem apresentando. 258 milhões foi o lucro lá em 2019, apesar da queda da receita em 2020, o lucro fechou em 276 milhões de reais, em 2021 296 milhões e agora em 2022 vem trabalhando com 258 milhões de lucro. A margem que o banco vinha operando, a margem líquida do banco, que era 12,2, sobe para 17,4, recua para 13,7 e esse ano vem trabalhando com uma margem líquida de 7,5%. Então por aqui você vê as receitas que o banco vem obtendo e os resultados que ele vem conquistando ao longo desse período. O que eu trago para vocês aqui são esse quadro aqui com os demais indicadores relacionados às ações do Banestes. Quanto que vale uma ação do Banestes? R$ 6,36. Então, se você tem ações do Banestes, se o Banestes fosse devolver, né, ou distribuir esse patrimônio entre todos os seus acionistas, caberia a cada ação R$ 6,36. Porém, para você comprar uma ação hoje do Banestes, ou se você tiver que vender, a cotação hoje está em torno de R$ 5,70. Então veja que a cotação da ação do Banestes está abaixo do seu valor patrimonial, o que nos dá um PVP, preço por valor patrimonial, de 0,90. Quer dizer, as ações do Banestes estão sendo vendidas com deságio de 10%. Lucro por ação com base nos últimos 12 meses, o banco gerou um lucro de R$ 1,06 por ação. E a rentabilidade fecha em 18,60%. O que quer dizer essa rentabilidade? É que se você comprar uma ação do Banestes pagando R$ 5,70 e o banco continuar obtendo um lucro de R$ 1,06 por ação, você terá uma rentabilidade de 18,60%. Dividendos por ação, nesse ano de 2022, o Banestes já distribuiu a título de dividendos 47 centavos por ação. A relação preço/lucro fecha em 5,42, quer dizer, praticamente 5 anos e meio para você ter o retorno do seu investimento através dos lucros gerados pelo banco. Free float, apenas 7,5%. O Banestes, ele tem as suas ações ordinárias e também tem as ações preferenciais. E as duas trabalham com free float extremamente baixo, 7,5%. Até porque praticamente 90% das ações do Banestes está na mão do governo do estado do Espírito Santo. O tag along está em torno, trabalha com 100%, quer dizer, se o banco fosse vendido, se fosse fechar o capital, os minoritários teriam o mesmo tratamento dos majoritários. E fechando ali, trago também, por ser um banco, o índice da Basileia, que é de 15,1%. Aqui no Brasil, o Banco Central exige que os bancos eles tenham um índice da Basileia superior a 11%, e o do Banestes, então, está ali trabalhando na faixa dos 15,1%. Aproveito e trago aqui também esse gráfico aqui, mostrando o comportamento do valor das ações do Banestes ao longo dos últimos 5 anos. Lá em 2017, no finalzinho de 2017, uma ação do Banestes estava sendo vendida por R$ 3,60.
E aí ela apresenta ali uma pequena subida no comecinho de 2018, chegando a R$ 4,13, volta para os 3,40, e aí quando entra em 2019, aí sim, aí as ações disparam, né? E chega a atingir ali um pico, que você está vendo bem no meio do gráfico, a R$ 7,60 uma ação do Banestes. Só que daí, quando ela estava nesse seu melhor momento, tem aquela queda bem no meio do gráfico ali que se chama pandemia. E daí, com a pandemia, as ações caíram novamente lá para a faixa dos R$ 4,80. Aí, logo na sequência, saíram uma subida para R$ 6,00, não se sustentou, e aí ela vem trabalhando praticamente numa estabilidade entre R$ 4,80 e R$ 5,00. E agora, mais para 2022, que ela vem ensaiando ali uma pequena recuperação, chegando a uma cotação de R$ 5,60, R$ 5,70, nesse último dia 19 de dezembro, quando da gravação desse vídeo. Então, por esse gráfico, você vê quando que a ação do Banestes teve o seu maior valor, quando que ela teve o seu menor valor e como que vem se comportando as ações do Banestes S.A. Tá, então, mais uma empresa analisada, mais uma empresa do setor financeiro, né, que estamos trazendo aqui para vocês aí até para uma opção de investimentos, né, porque quando a gente fala de investimentos, investir em ações é praticamente entrar de sócio de alguém. E o fundamental o que que é? Na hora de entrar de sócio ou de sócia de alguém, primeiro passo, saber com quem estamos nos associando. E para isso nós temos que saber um pouquinho da história, qual que é a trajetória, qual que é a linha de comportamento que a empresa, que o banco, enfim, que a investida aí vem desenvolvendo ao longo do tempo, e com base nisso a gente já consegue também imaginar para onde que vai. Então temos que saber de onde veio e para onde vai. Mas principalmente na hora de fazer esse investimento, também saber o seguinte: como que está a situação financeira, como que está o endividamento, qual é a rentabilidade, qual é a lucratividade que essa empresa nos oferece. Por quê? Porque todo investimento em ações é um investimento de risco. E aí o que nós temos que fazer? Minimizar os riscos e tentar, através dos resultados que a empresa vem obtendo, também projetar um possível retorno que nós vamos ter. Claro que quando a gente trata de bolsa, nós vamos ter muitas oscilações, muitas vezes decorrente da empresa e muitas vezes decorrente do mercado. Quando essas flutuações todas no valor das ações ocorrem em função do mercado, e o que eu quero dizer com flutuações em função do mercado? É quando você tem presença de fundos de investimentos dentro dessas empresas e de uma hora para outra esses fundos de investimento se retiram, causando uma queda no valor das ações. E aí quando você vai nas demonstrações contábeis, você vê que não havia uma justificativa para aquela variação. Então, isso aí se recupera com o tempo. O problema é quando a queda do valor das ações é causada pela própria empresa, por ela estar enfrentando algum problema. E isso tudo nós conseguimos observar aqui dentro da análise das demonstrações contábeis. E com isso, na hora de fazer investimento, a gente vai com mais consciência, com mais segurança. Para quê? Para que lá na frente possamos construir o nosso patrimônio que nos proporcione uma vida cada vez mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que todos nós merecemos. Dito isso, bons investimentos para vocês.